e do prefeito. E eu dizia para eles, como é que a gente resolve esse problema? Organizando o povo. Até porque, para alguém que fez opções ao longo da vida de apostar na organização popular, não tem a menor dúvida. Quem já participou de Assembleia do Sambódromo com 10 mil pessoas, quem já parou a presidente Vargas em greve da Embratel em defesa das telecomunicações públicas, não tem nenhum problema de pegar um carro de som e ir para o meio de Itaipu e fazer discussão direta com a população. Para que a população olhe os seus vereadores e verifique o que eles estão fazendo a favor dela ou contra ela. É a organização da população que faz. Duvido que eles ousem se contrapor a uma população minimamente organizada e que sinta no seu governante um representante dela. Só que esta lógica é uma lógica que, para ser alterada, ela precisa da participação popular. Nós não vamos ter milhões numa campanha por uma prefeitura e por um governo diferente. Nem queremos. Porque normalmente estas ajudas, entre aspas, elas correspondem a contrapartidas que não raramente se colocam no dia a dia do exercício da atividade de governar contra os interesses da população. Vocês, por exemplo, 2008 foi o último ano do governo do Godofredo e o Jorge ganhou. Godofredo conseguiu do BID, do Banco Mundial, recursos da ordem de 100 milhões e eles foram liberados no final do governo dele em 2008. Recursos que tinham como objetivo fazer melhorias nas condições de vida de várias comunidades carentes. Isso ia pegar uma parte dos recursos. Mais da metade dos recursos era para tirar do papel e transformar em realidade o plano diretor de transportes e trânsito. O que significa o plano diretor de transporte e trânsito, idealizado em 2005, ainda no governo Godofredo, e cujos recursos do BID, aprovados pela Câmara, chegaram aos cofres de Niterói em 2008. Significaria, além do terminal João Goulart, que nós temos hoje, que é o único terminal de ônibus que nós temos na cidade, a construção de terminais de ônibus, chamados regionais. A localização varia de estudo para estudo, mas teria em Piratininga, o do Largo da Batalha, cuja construção está se arrastando, mas está indo lá, o de Charitas, o da Saibreira, que é para reter os ônibus que vêm da região vizinha de Niterói e que atravessam a Alameda inteira sem necessidade, quando eles poderiam parar lá em cima, voltar para as suas cidades e você ter uma linha de ônibus de entroncamento levando as pessoas para o terminal João Goulart. Enfim, esse plano diretor de transportes e trânsito precisava dos 100 milhões, precisava de cerca de 60 milhões para ele ser transformado. Transformado em quê? Obras físicas dos terminais, pistas seletivas e aí é que é o complicador, uma alteração do status quo da organização do transporte coletivo da cidade. O que significa transformação? A transformação é organizá-lo de maneira hierárquica, de maneira eficiente, de tal modo que, em vez dos 780 ônibus municipais que hoje circulam na cidade, transportando cerca de 71 milhões de pessoas por ano, nós poderíamos ter menos de 250 transportando as mesmas 71 milhões de pessoas. Por quê? Porque eu não teria uma quantidade enorme de ônibus disputando a tapa, a riqueza decorrente da atividade econômica de levar pessoas para lá e para cá. A atividade econômica gera 71 milhões de pessoas ocupando os espaços dos ônibus. Poderia ser feito com 250 ônibus. O que significa 250 ônibus organizados em linhas de entroncamento entre os terminais e linhas circulares? Exemplo, linha circular em Piratininga, circulando pelas ruas de Piratininga e trazendo as pessoas para o terminal de Piratininga. Essas pessoas no terminal de Piratininga iriam para os outros lugares da cidade através de ligações com os outros terminais. Tem gente que fala assim,
Mas não tem solução em Niterói? E Caraí, por exemplo, as pessoas pegam um carro para levar o filhinho no Abel. Sai da Miguel de Frias, pega o carro, tira da garagem e leva as pessoas e leva os filhos para estudar no Abel, estudar na Assunção, etc. O que impede de ter ônibus circulares em que as pessoas não têm, circulando em Caraí, entrando e saindo, sem que as pessoas tenham que pagar absolutamente nada? Você acha que as pessoas iam tirar carro da garagem? Se eu quero organizar a minha cidade segundo a lógica dos interesses das pessoas, eu tenho que mudar a lógica dos interesses em que os serviços são prestados. Então eu não posso ficar submetido ao monopólio de uma empresa que se organiza em função da quantidade de pessoas que andam de ônibus. Isso é um serviço público. Nada impede que ele seja organizado de tal modo que as empresas que prestam o serviço sejam pagas por quilômetro rodado, que é o único jeito de nós termos ônibus a noite inteira, porque senão tem ônibus enquanto eles lucram ao longo do dia, para além da lotação, e de noite eles tiram os ônibus da rua porque se danem as pessoas esperando o transporte nas ruas. No outro dia, um menino do PV, que é um menino inclusive que mora em Niterói, Geraldo Rocco, Rogério Rocco. Eu vi a propaganda dele do PV na televisão e ele falou um negócio legal. Que papo é esse do governo ficar dando em cima da lei seca, das pessoas que bebem, etc. Agora, esse governo deveria garantir, para além do táxi, né? Deveria garantir que as pessoas pudessem beber e andar de ônibus de um lugar para o outro durante a noite. Um governo que não garante transporte público de qualidade à noite, como é que é cobrador em relação às pessoas que andam de carro, cobrador de uma cobrança correta? É claro que a cobrança é correta. A gente deve ter cada vez penalidade mais dura para quem se embebeda e mata pessoas no trânsito. Tem que ser cada vez mais duro. Mas olha, eu tenho alternativa de solução. As coisas não acontecem bem assim na nossa cidade. Uma liberação de espaços físicos, de diminuição de quase 800 ônibus para menos de 250, significaria concretamente numa malha viária que foi desenhada, tirando a exceção da região oceânica, em 1860, eu liberar espaços para quê? Para as pessoas que estão a pé e para as pessoas que andam de bicicleta. Uma cidade em que a própria locomoção pudesse se dar em bases mais saudáveis. Como é que eu vou liberar espaço na rua? Se eu tiver 250 ônibus organizados de uma outra maneira, eu posso fazer isso. Essa organização mais racional do transporte coletivo da cidade foi pela primeira vez bolada de maneira muito precária, muito preliminar, muito incipiente, no governo do João Sampaio, do PDT, que era um arquiteto, urbanista, não era um quadrilheiro. Essa é a diferença. Um camarada que tinha um olhar humanista sobre a cidade. Era do PDT, o governo dele, amigo dele era, mas tinha um olhar diferente. Discutiu com a região oceânica, todo o pulo da região oceânica, em várias e várias e várias audiências. Eu vinha lá, vocês lembram disso? Durante o governo do João. E aí o PUR não saiu do governo do João, mas o João estudou uma outra coisa durante o governo dele e deu pronta em 96 para o Jorge. Ele estudou o PIT, que é o Plano Integrado de Transporte e Trânsito, que antecedeu o PDDT do Godofredo. Pressupunha o quê? Eu acabar com as concessões de ônibus tal qual elas estavam organizadas e organizá-las da maneira pela qual o PDDT propõe e o próprio Jair Lerner continua propondo. E aí o que aconteceu? A licitação deveria ser feita em 1997 por imposição de lei federal. Alguns dizem que foram 8 milhões de agrados. Outros dizem que foram 10 milhões de agrados. O fato é que, apesar da existência de uma lei federal, as concessões de ônibus foram renovadas por 15 anos em 1997, o que faz com que 1997 mais 15, 2012, ele tenha que fazer esse ano as concessões. Dizem uns que foram 8 milhões de abraços, outros dizem que foram 10 milhões de abraços. Agora, por que os camaradas conseguiram a renovação das licenças? Porque eles têm um governante que é o tempo inteiro, e eu estou enfatizando isso,
Porque a escolha e a mudança por um outro tipo e um outro olhar de governo só vai partir de vocês. Não vai ser com dinheiro, não vai ser com troca de cimento, não vai ser com compra de voto. A população tem que querer uma cidade diferentemente governada. Por que esses caras gostam dos governantes que eles têm, que eles ajudam a eleger? O último estudo que eu tenho, eu vou falar e terminar essa questão do trânsito, a gente passa para a construção civil e a gente discute a cidade que eles querem, que é uma cidade em que o negócio está em primeiro lugar e, portanto, ela é orientada para os negócios de quem ganha muito dinheiro às custas da cidade, ou uma cidade que nós queremos, em que nós queremos valorizar a vida. Ah, que pressupõe ter negócio? Claro que sim. Ou alguém quer acabar com o padeiro para fazer pão em casa. Eu não quero. Então a cidade é uma cidade de negócios também. Nós vivemos numa sociedade moderna em que não existe escambo. Eu não tenho que plantar o feijão que eu como, o arroz que eu como. Para isso tem pessoas que desenvolvem na sociedade essas coisas. Só que esta cidade precisa ser organizada para que a minha vida seja melhor. Ela não é assim. Na questão dos transportes, o último dado que eu tenho é de 2006. No ano de 2006, os quase 800 ônibus que transportavam as 71 milhões de pessoas na cidade de Niterói, eles ofereciam à população 240 milhões de lugares. Vamos ver se vocês acompanham o que significa isso, para vocês verem no final do raciocínio a gravidade dessa relação promíscua e criminosa contra os interesses da população. Quando você sai da sua casa com o seu carro, sozinho, não carregando ninguém, você está ocupando o lugar do motorista, mas você está ofertando às ruas da cidade 4 lugares. Um do seu lado, mais 3 atrás. Então, na realidade, quando um carro anda na cidade, ele ocupa um espaço físico e tem uma oferta que é muitas vezes maior do que aquilo que é ocupado. Então, para transportar 71 milhões de pessoas, que é o último dado que eu tenho de 2007, eles ofereciam 240 milhões de lugares. Significa que para transportar 71, eu tinha uma quantidade de ônibus e de lugares dentro desses ônibus mais de 3 vezes superior à necessidade de transportar. É esse o raciocínio? É. A pergunta que a gente pode lançar para a gente pensar junto é a seguinte: vocês conhecem algum padeiro? Vamos ali perguntar ao cara da Versalhes. Ei, cara, você vende 1000 pães por dia, com certeza, tem histórico de acompanhamento. Vocês acham que ele, sabendo que vende 1000, ele vai fabricar 4000? Alguém acredita nisso? Não. Mas ele pode fabricar 4000 se o que ele ganhar com a venda dos 1000 for suficiente para ele ficar rico, ele bancar o prejuízo de estar fazendo pães que não serão comidos. Serão vendidos. Porque ninguém faz filantropia. Então o preço do pão unitário vendido tem que ser maior para bancar o que ele vende e o que ele não vende. O mesmo raciocínio vai para a empresa de ônibus. Ninguém, para transportar 71 milhões, coloca 240 milhões de lugares à disposição da população, portanto, mais ônibus, mais óleo diesel, mais trocador, mais motorista, se ele não tiver certeza que a passagem de ônibus que o governo vai autorizar ele a praticar não for muito superior do que ela na realidade deveria ser. Nessa luta nós perdemos o companheiro Peterson, que entrou com uma ação no Ministério Público de posse das planilhas, provando que os empresários de ônibus financiam o governo para poder obter do governo tarifas que são mais de 3 vezes o que deveria ser. Nós podemos afirmar, sem risco de errar, que as passagens de ônibus em Niterói poderiam, sem nenhum problema de prejuízo ou de levar à falência nenhum empresário de ônibus, poderiam ser em torno de 1,40, 1,30, 1,40 centavos. E elas são 2,75.